Bom dia a todos. Que bom que nós estamos na casa do Senhor, mais um domingo na casa do Senhor. E também você que está nos assistindo em casa também. Seja bem-vindo à Igreja Batista Betel, aqui em Pouso Alegre, né? Só lembrando aos irmãos que hoje à noite nós teremos a nossa ceia do Senhor. E lembrando também da campanha da nossa sede, que continua, né? Com certeza já está passando na nossa página, o número da nossa conta. Você contribuindo com R$21, a igreja vai estar mandando para você este exemplar devocional da editora Mundo Cristão, que com certeza será enviado para todos que contribuírem semana que vem. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus porque nós estamos aqui na casa do Senhor. E eu queria pensar com você nessa manhã. Feche a porta para o pecado na sua família. Feche seus olhos, agradeça a Deus porque você está aqui. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui na Tua casa. Muito obrigado, Deus, pela certeza da nossa salvação. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor nos trouxe em paz de ontem, daquela viagem de 3 pontas até aqui. Pai, nós só temos que agradecer ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos adorar ao Senhor, irmãos? Você pode se levantar e vamos cantar. Não, vamos adorar ao Senhor. Vamos bem dizer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele irá fazer na nossa vida. Graça e paz, que a graça do Senhor esteja com a nossa vida. Ontem, o pastor acabou de dizer, ontem nós tivemos um livramento. Nós viemos de 3 pontas, muita chuva. E no momento que nós estávamos vindo no carro com o irmão Washington, eu estava orando, falei assim, Senhor, nos guarde, né? Nós não enxergávamos nada, não tinha como enxergar. E nós vimos ali que Deus estava conosco, não é? Essa palavra tem sustentado a minha vida. Que Deus estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu tenho sentido isso na minha vida, eu tenho vivido isso na minha vida. O Senhor está comigo realmente e Ele está com você. Porque onde há salvação, a cura, o livramento e a libertação, no nome de Jesus. Todos necessitam de uma graça que salva, que é Cristo. Todos necessitam graça e esperança de um Deus e salvação. Todos necessitam
Amém. Irmãos, só lembrando, pela manhã nossos irmãos podem sentar, nós estamos estudando Paredes do Meu Coração, que a irmã Eliane vai dar continuidade no próximo domingo, né? Próximo domingo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. A minha tradução é NVT, Nova Versão Transformadora, da editora Mundo Cristão, né? Nós temos lido aqui na igreja. Gênesis capítulo 9. Com certeza vai ser projetado aqui, né? Eu queria pensar com você nessa manhã que nós precisamos fechar a porta para o pecado. A gente precisa fazer isso. Então vamos ler Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 20. É uma história que muitas vezes nós não a entendemos. E nos diz assim a palavra de Deus. Gênesis capítulo 9, versículo 20 até o 29. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira, uma parreira de uva. Certo dia, bebeu do vinho que ele próprio havia produzido. Ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos seus irmãos. Então Sem e Jafé pegaram um manto e o colocaram sobre os ombros. Em seguida, entraram na tenda de costas e, olhando para o outro lado, a fim de não ver a nudez do pai, cobriram-no com o manto. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu o que Cã, seu filho mais novo, havia feito, ele exclamou: Maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante de seus parentes. Versículo 26. E disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja servo do seu irmão, que Deus amplie o território de Jafé, que Jafé compartilhe da prosperidade de Canaã, e Canaã seja seu servo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. É interessante que Gênesis capítulo 9 descreve toda uma história triste na trajetória de Noé. Um homem que até então havia feito tudo certo. Já imaginaram Noé construindo aquela arca? Todo o projeto que Deus tinha feito para Noé, ele cumpriu. Mas esse capítulo triste, capítulo 9, no meio de uma história tão bonita, talvez seja a minha, seja a sua história também. Uma história tão bonita, mas no meio uma história triste. E é interessante, irmãos, quando a gente começa a ver a palavra de Deus, a Bíblia é um livro diferente, bem diferente, porque a Bíblia não esconde as falhas, as nossas falhas, que nós temos muitas, e nem as falhas dos nossos heróis da fé. A Bíblia escancara tudo isso para nós, como tem feito com a minha vida e com a sua vida também, se nós lemos a palavra de Deus e temos como inspiração o Espírito Santo de Deus, que aponta onde nós estamos errando. E olha que coisa interessante isso aqui. Olha o que Paulo declara em Romanos capítulo 15. Nós que achamos que somos alguma coisa. Romanos capítulo 15, versículo de 1 até o versículo de número 4. Romanos 15, versículo de 1 até o versículo 4. E como isso é importante para nós hoje, nesse momento que nós estamos vivendo. Romanos 15, versículo de 1 até o versículo 4. Nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Versículo 2. Devemos agradar
a quem? Ao próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Você tem vivido a sua vida cristã assim? Você tem buscado viver isso? Versículo 3. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo, como dizem as Escrituras. Os insultos dos que te insultam caiam sobre mim. Agora, olha por que a palavra de Deus foi escrita para nós hoje. E essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência, nos dão ânimo para que a gente possa manter a esperança. É interessante que essa história de Noé não foi para edificá-lo. Talvez Noé construiu aquela arca, fez tudo o que Deus mandou. Mas a história de Noé foi escrita de acordo com a palavra de Deus, foi para abençoar a minha vida e a sua vida também. Noé, que coisa interessante isso. O homem que havia sido justo no meio de uma geração corrupta. Noé, um homem que havia sobrevivido a uma catástrofe mundial, uma catástrofe da história. Noé, um homem que havia alcançado a salvação da sua família. Agora ele vivia em paz. Estava tudo muito tranquilo. Salvou, desceu da arca, estava todo mundo vivendo em paz ali. E é interessante, quando nós estamos em paz, e a gente vai falar sobre isso, é que a gente precisa ter muito cuidado. Quando está tudo em paz na sua vida, meu querido, meu irmão, fique com a antena ligada, porque você não está bem. Não está bem. Noé plantou a vinha. Ele ficou embriagado e ele foi flagrado nu em sua tenda. Noé tinha tudo na vida para fechar a prova da sua vida. Noé tinha de tudo para fazer um gol de placa, para entrar na história de uma maneira tremenda. E é interessante. E o que isso tem a ver conosco hoje, pastor? Que o pecado de Noé nos lembra como até o melhor dos homens é fraco, está sujeito a cair. E a palavra de Deus é muito clara. Aquele que se considera que está de pé, cuidado, porque você vai cair. E você vai cair feio. Porque a nossa dependência tem que ser de Deus. E é interessante no texto que nós lemos, de Romanos capítulo 15, nós, que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos, para que possamos edificá-los. E é interessante, irmãos, quando nós pensamos nessa história, o dilúvio, ele não conseguiu apagar o pecado da face da terra. O pecado estava ali. O vírus da maldade seguiu adiante. E com certeza Noé era um hospedeiro daquele vírus que nós chamamos de pecado. Mesmo com o dilúvio, não conseguiu apagar o pecado da humanidade, porque o hospedeiro do pecado é o ser humano. É interessante que meu pai sempre dizia uma frase muito interessante: meu filho, quando você entender isso na vida, até mesmo na sua caminhada, as calmarias são mais perigosas do que qualquer tempestade. Porque nós achamos que estamos muito bem. E Jesus deixa isso bem claro, né? Que no mundo nós teremos aflições. Mas quando você está tudo calmo na sua vida, há um grande perigo. E bem pior do que uma tempestade. E Noé se manteve fiel durante toda a sua adversidade. Mas quando vieram os dias bons, ele relaxou. E muitos de nós fazemos isso também. Quando vem a tempestade na nossa vida, quando vem todo o conflito, quando vem toda aquela confusão na nossa vida, nós buscamos a Deus como nunca, num grande desespero. Se você está desempregado, você começa a orar pedindo emprego. Se tem confusão na sua família, você ora a Deus. Se tem alguém doente na sua família, você procura a Deus. Se tem briga em casa, você busca a Deus. Tudo na tempestade. Mas quando vem a calmaria,
nós esquecemos de tudo isso. E a calmaria, irmãos, é mais perigosa do que a tempestade na vida do cristão. Porque nós relaxamos. Enquanto Noé esteve em lutas, ele buscou a Deus. Mas quando chegou a paz, ele confiou em si mesmo. E isso nos serve de alerta. Isso nos serve de alerta. Precisamos vigiar constantemente, porque o perigo não está à nossa volta. O perigo está dentro de nós. O perigo está dentro do ser humano. Esse vírus, que se chama pecado, está dentro de nós. Toda a maldade do ser humano está dentro dele. E Tiago mesmo declara isso. De onde vem tanta confusão, tantas contendas, tantos conflitos, tantas guerras? Dentro do ser humano. Precisamos vigiar constantemente, porque o maior perigo não está lá fora, mas sim está dentro de cada um de nós. E é interessante que nós pensamos na vida de Noé. Talvez a sua fraqueza, e o texto é bem claro, a bebida foi uma dificuldade na vida de Noé. E a bebida também tem sido a dificuldade na vida de muita gente. É interessante que na história, eu não lembro de qual faraó, dizia o seguinte: sua estrada terrestre, sua estadia aqui, foi devastada pelo vinho e pela cerveja. O espírito lhe escapou antes que fosse chamado. É interessante que nessas frases aí que a gente lê por aí, um bêbado, um alcoólatra, ele escreveu o seguinte: bebemos buscando a felicidade, e nós encontramos a dor. Bebemos para ser sociáveis, e nos tornamos briguentos. Bebemos para fazer amigos, e ganhamos inimigos. Bebemos para nos sentirmos livres, e nos encontramos escravos. Bebemos para saudar a vida, e nós provocamos a morte. Há um ditado que minha mãe falava para a gente, era muito engraçado isso. E ela aconselhava a gente não beber, né? Ela dizia o seguinte: o homem toma bebida, depois a bebida toma conta do homem. E é interessante, voltando ao texto, quando Cã entrou na tenda, ele encontrou seu pai bêbado e despido. Ele achou, com certeza, ele achou aquilo muito engraçado, da desgraça que seu pai estava ali. Ele achou engraçada aquela situação. Ele foi correndo contar para os seus irmãos o que havia acontecido. Analisando bem essa história, né? Que papel de fofoqueiro que ele fez. Eu vou contar tudo agora. Analisando essa história, ele fez isso. Sem Jafé, pelo contrário, como nós temos que agir, eles agiram com nobreza. E como isso traz para nós hoje, para a igreja hoje, algo interessante. O que nós aprendemos com essa história? Você que é filho, que está me escutando, nós vamos mostrar o respeito e a gratidão que nós nutrimos pelo nosso pai. E é interessante que eles fizeram isso. Eles foram lá e cobriram a nudez de Noé. Os filhos podem tratar os pais de maneiras diferentes, mas eles precisam saber que as consequências também serão diferentes. E a palavra de Deus é muito clara: honra teu pai e a tua mãe, para que prolonguem os seus dias aqui na terra. E nós vamos ver no final dessa história que isso não se cumpriu na vida de um dos filhos de Noé. E como nós precisamos entender tudo isso. E é interessante, quando Noé ficou sabendo o que havia acontecido, com certeza houve um sentimento de vergonha, mas ele também ficou muito aborrecido com a atitude do seu filho. E Noé pronunciou uma bênção sobre Sem e Jafé, e uma maldição sobre Cã, ou Canaã. E é interessante que Canaã era o filho mais velho de Cão, provavelmente participou das ações do pai. Os descendentes, os cananitas, foram grandes pecadores e acabaram sendo
extintos. E assim se cumpriu as palavras de Noé. A porta da arca havia fechado por Deus pelo lado de fora, mas a porta para o pecado tinha que ser fechada também dentro da arca de Noé. Você entende isso que eu estou falando? Deus fechou a porta para o lado de fora, mas lá dentro o pecado, no coração da família de Noé, ainda continuava. E Noé abriu a porta para o pecado na sua família. E nós entendemos que essa história na Bíblia não está ali por acaso. Ela foi registrada para nos servir de um grande alerta. E ela apresenta para nós alguns aspectos do pecado na nossa vida e na vida da família. E o que eu posso aprender com essa história? Para a minha vida, para a vida da igreja. Primeiro, o pecado cometido. A maldição entrou na família de Noé, porque ele abriu a porta para o pecado. Aqui entra algo interessante para nós. Estamos levando o pecado para dentro da nossa família. Pastor, como é levar o pecado para dentro da nossa casa? E Noé é o exemplo típico disso. Você tem levado o pecado para dentro da sua família. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Davi foi um homem também que levou todo o pecado, todo o seu pecado para a sua família. Davi, e com isso surgiram muitas consequências na vida da família de Davi. Isso nos chama a uma grande responsabilidade. O que você tem feito para a sua família? O que você tem feito? É interessante, irmãos, que como as nossas palavras, elas machucam. Nós machucamos as pessoas com as palavras e as pessoas também nos machucam com palavras. E como as palavras doem num contexto familiar. E nós não temos inteligência ou discernimento espiritual como o pecado está entrando ali, através das nossas palavras. E outra coisa interessante também, quando nós comentamos o pecado, é interessante que Cã não seguiu a orientação bíblica. Cã foi logo comentando o pecado do seu pai. E muitas vezes dentro do contexto da igreja, nós também fazemos isso. Mas o que a palavra de Deus nos orienta com relação ao pecado? Como nós devemos comentar esse pecado? Projeta, por favor, Peterson. Mateus capítulo 18, versículo 15, até o versículo 17. E a igreja, eu e você, precisamos agir dessa maneira. Quando o pecado, nós queremos comentar. E a gente gosta de comentar, né? Principalmente a falha do outro. E olha o que nos diz. O que Jesus fala para nós quando a gente quer comentar um pecado. Você quer comentar um pecado de alguém? Você tem que agir de acordo com a palavra de Deus. E com certeza, Cã não agiu assim. E olha o que Mateus nos relata. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular. E chame-lhe a atenção pelo erro. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. Versículo 16. Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Versículo 17. Se assim ele se recusar a ouvir, apresente o seu caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, depois 3 vezes, né, irmão? Trate como gentio ou como cobrador de impostos. É interessante que quando nós pensamos nessa história, que é triste de Noé, eles não fizeram dessa maneira. Seu filho não fez dessa maneira. Às vezes, irmãos, olha que coisa interessante isso aqui, que eu tenho aprendido na minha vida. O juízo é maior para aquele que comenta o pecado do que para aquele que o comete.
Às vezes, o juízo de Deus é bem maior para aquele que comete o pecado do seu irmão do que para aquele que o comete. Porque está vendo as palavras de Deus e não está cumprindo aquilo que a palavra de Deus deixou para cada um de nós. Como seria bom se a igreja vivesse assim? E o pecado coberto também. Nós falamos, se nosso irmão pecar, o que nós temos que fazer? Nós temos que ganhar o nosso irmão. É interessante que, quando eu lembro de tantas coisas, né, como nós agimos errado, com tantas exclusões, na nossa época, né? Você jogava bola, se fazia isso, fazia aquilo, tudo isso, mas nós nunca procuramos tratar as pessoas como a palavra de Deus nos orienta. Como nós agimos de uma maneira errada. Quantas vezes eu e você levantamos a nossa mão, mas nós não ganhamos o nosso irmão para Jesus. E é interessante também, e o que tem que fazer então, pastor? Com esse pecado? E quando nós olhamos para a atitude de Sem e Jafé, nós vimos que eles eram bons cristãos, né? O que eles fizeram? Eles cobriram a nudez do seu pai. E Deus faz o mesmo conosco. Deus não nos expõe. Deus não me expõe a minha vida diante de ninguém. Pelo contrário, são os comentários. São os comentários. Mas Deus não faz isso. E a Bíblia é muito clara que o amor de Deus, ele cobre uma multidão de pecados. O Deus que eu sirvo, esse Jesus que eu aceitei, ele faz isso comigo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Olha o que a palavra de Deus nos orienta. Olha o que a palavra de Deus nos educa com relação a tudo isso. E como eu e você precisamos seguir isso aqui. Como a igreja precisa buscar isso aqui. O fim de todas as coisas está próximo. Irmãos, como Jesus está voltando, né? Todas as evidências. Então, como eu tenho que viver? Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. E o maior amor que cobre pecado é o amor de Jesus. E olha, quando eu tenho amor, o que eu vou fazer? Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Olha, o amor ele tem prática. O amor tem uma ação. E olha o que a palavra de Deus nos diz. Deus concedeu um dom a cada um. Se você tem um dom, você tem que servir, não é você. Você tem que servir o outro. Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo o bom uso da múltipla e variada graça de Deus. Queria parar para pensar um pouquinho aqui. Nós não trabalhamos para a igreja. Porque se a gente trabalha para a igreja, nós vamos achar defeito em tudo. Nós trabalhamos para o Senhor. Se eu trabalho para a igreja, eu vou ficar desanimado. E é interessante que desânimo não faz parte da vida do cristão. Desânimo não faz parte da vida do cristão. Porque a palavra de Deus, ela nos renova todos os dias. E olha o que é interessante, né? Como Deus trabalha conosco, versículo 10 de novo. Deus concedeu um dom a cada um. Cada um de nós temos um dom. E nós devemos servir uns aos outros. Eu tenho que amar o meu próximo, colocar o meu próximo. Como eu amo o meu próximo, eu vou colocá-lo na minha frente. Vou dar preferência para ele. E Jesus fez isso de uma maneira incrível, né? E Jesus nos ensinou tudo isso lavando os pés dos discípulos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, que o amor de Deus cobre uma multidão de pecados, Jesus fez tudo isso com o seu sangue. Não se trata de encobrir, mas de cobrir. Eu não vou esconder, mas eu vou cobrir aquilo, eu vou esquecer aquilo. Há perdão para o que se arrepende
e busca a Jesus Cristo. Eu tenho uma visão muito interessante, eu estou até escrevendo um livro sobre isso, sobre o sangue de Jesus. Talvez a minha visão muito pequena, eu fico imaginando quando Deus, lá no Jardim do Éden, fez o primeiro sacrifício com sangue. Ele matou um animal, na minha visão tão pequena, eu creio que ele pegou aquele animal já com sangue pingando ali e colocou no corpo do ser humano. E a gente pode ver e entender que quando nós voltamos para a palavra de Deus, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ali o homem já estava entendendo todo esse amor de Deus, esse amor que não encobre, mas que nos cobre com proteção. Você consegue viver assim? A sua vida condiz com tudo isso? E é interessante também que esse pecado de Noé, um homem que tinha tudo na sua vida cristã, teve uma experiência fantástica com Deus, vendo aquela água subindo, vendo aquele monte de animais ali dentro, e o pecado de Noé nos aponta que até o melhor dos homens, ele é fraco e ele está sujeito a cair. Mesmo depois de tantas libertações. E Noé é o maior exemplo disso. Teve tantas experiências. Homem poderoso, obedeceu a Deus, construiu um barco, mas ele caiu. Como eu e você podemos cair também. E outro fator interessante também, que nós aprendemos com a vida desse homem, que o amor pela bebida pode nos arrastar ao pó. Outro fator interessante que nós aprendemos nessa história: se nossos irmãos pecarem, não façamos alardes, não tocamos trombetas, não vamos mencionar as suas faltas, antes vamos cobrir o nosso irmão com o manto do amor. Eu participei de um congresso da CEPAL, em Água de Lindóia, com um dos escritores que eu gosto muito, é o Larry Crabb, e ele diz o seguinte, que nós pastores, nós temos que aprender muita coisa, e ensinar para a igreja também, que nós não devemos sair comentando os pecados dos nossos irmãos, mas o que foi tratado ali no gabinete tem que ficar ali, o que é tratado na igreja tem que ficar dentro da igreja, e se sair de dentro da igreja, nós temos que punir aquele que comentou. Como seria bom se nós vivêssemos assim e praticássemos isso? Outro fator interessante que nós aprendemos: podemos aborrecer o pecado, mas o que nós precisamos é restaurar aquele que falhou com o espírito de brandura, recordando também que nós também podemos ser tentados, que o nosso telhado também ele é de vidro, que nós também podemos cair. E como nós precisamos buscar tudo isso também, em Gálatas capítulo 6, versículo de 1 até o versículo 4. Olha, irmãos, o que Paulo orienta para aquela igreja da Galácia. E como isso tem a ver conosco hoje também. Gálatas 6, de 1 a 4. Olha, na minha tradução diz o seguinte: eu vou colher aquilo que eu estou semeando. Colhemos aquilo que nós semeamos. A vida é assim. Você vai plantar e você vai colher aquilo que você plantou durante toda a sua vida. Gálatas 6, versículo 1, de 1 a 4. Nos diz assim: irmãos, quando eu leio essas cartas de Paulo falando irmãos, eu me sinto ali dentro, ali ele lendo. O pastor lendo essa carta lá para a gente, né? Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, irmãos, será que nós agimos assim? Vocês que são guiados pelo Espírito, devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E olha o que ele nos orienta também. E cada um cuide para não ser tentado. Versículo de número 2. Ajudem a levar os fardos um dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. Versículo de número 3.
Isso aqui a gente deveria colocar na geladeira. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Repetindo, se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, você está enganando você mesmo. Versículo de número 4. Cada um, isso é individual, isso não é coletivo. Cada um preste muita atenção em seu trabalho. Se você está trabalhando para o Senhor, preste atenção no seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito muito bem e você não vai precisar de comparar com o outro. Tudo que você for fazer para você não precisa comparar com o outro. Isso que Paulo deixa bem claro para a igreja da Galácia e para nós hoje também. E versículo de número 5. Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. E é interessante que eu tive um professor de Novo Testamento, e ele perguntava, olha como nós precisamos ler mais a palavra de Deus. De Deus. Eu não sou mais importante que ninguém para ajudar ninguém. Pelo contrário, eu também preciso de ajuda dos irmãos, porque nós não conseguimos viver isolados. O humano se socializa. O humano tem necessidade de ter alguém. Ninguém consegue viver isolado. Às vezes precisamos de um momento, só a gente mesmo. Só nós. Aí é um momento de reflexão. Mas eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém. E é interessante também, com essa história de Noé. O que nós aprendemos aqui? E onde você se encontra nessa família? Em Sem, Jafé ou em Cão? Onde você entra nessa história? É interessante que, quando nós olhamos para essa história, os descendentes de Sem foram a fonte do ensino religioso para o mundo. E Deus sempre foi conhecido em suas tendas. Aqueles que são de Sem. Deus sempre será reconhecido dentro da minha tenda, dentro da minha casa. Porque eu aprendi que eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu aprendi e entendi que o sangue de Jesus Cristo purifica todo ser humano de todo pecado. Os descendentes de Jafé foram grandes conquistadores. E como nós precisamos disso também na vida da igreja. Precisamos de homens e mulheres que façam de suas casas serem reconhecidas na cidade pelo Senhor. Como precisamos de conquistadores dentro da igreja para conquistar espaços nessa cidade de Pouso Alegre. Mas os descendentes de Canaã sempre foram para baixo, porque não entenderam tudo isso. E uma pergunta para você nessa manhã: onde você está, de acordo com essa família? A sua casa é um lugar, é uma tenda onde Deus está presente. Você, como cristão, você tem sido um grande conquistador da sua vida, ou você sempre vive para baixo? Essa história nos reflete isso. Essa história dessa família nos reflete tudo isso. E a pergunta para nós nessa manhã: onde você está? Como você tem vivido? Outra coisa importante que a gente precisa pensar: existe alguma porta precisando ser fechada para o pecado na sua família? Você, como sacerdote, como uma mulher de Deus, como mulher de oração, você tem escancarado a porta para que o pecado entre na sua casa? Na sua casa? E outra pergunta para nós também nessa manhã: existe alguma porta na sua vida precisando ser fechada para o pecado? E quando nós olhamos para a vida de Noé, Noé escancarou a porta do pecado para a sua família, e Noé também deixou que o pecado entrasse. Ele abriu a porta do pecado para a sua vida. Um homem que tinha tudo
para ser vitorioso na sua vida cristã. E quando nós olhamos tudo isso, nós entendemos, Deus, muito obrigado por essa história. Muito obrigado por essa história. Porque quando eu lembro dessa história, quando está tudo calmo, é porque está tudo ruim. Tudo ruim. Quando estava na tempestade, buscando ao Senhor e crendo que Deus iria buscá-lo. Quando chegou em terra firme, olha a consequência na sua vida. E que nós possamos aprender com essa história, né? A calmaria é um lugar de preocupação. A calmaria é um lugar de preocupação. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, quando aqueles homens, seus discípulos, estavam no barco, no momento da tempestade, eles clamaram pelo nome de Jesus. Mas depois, quando Jesus se foi, quantos abandonaram Jesus? Quantos e voltaram a fazer as mesmas coisas que faziam antes? Como a nossa vida é assim também, né? Precisamos olhar bem para dentro de nós, para saber onde nós estamos. Você tem fechado a porta do pecado para a sua família? Você tem fechado a porta do pecado dentro do seu coração também? E que possamos viver assim. E que Deus, irmãos, tenha muita misericórdia de nós. Muita misericórdia de nós. Começamos bem, mas no momento nós caímos. Começamos bem, querendo agradar a gente mesmo. Isso não é uma atitude cristã. Nós temos que agradar ao nosso próximo. E que possamos, como igreja, viver assim. Eu e você, como igreja, colocar tudo isso em prática na nossa vida. O amor de Jesus Cristo, ele não encoberta, ele cobre a multidão dos meus pecados. Aí eu vou poder dizer com toda clareza, né? Alvo mais que a neve, né? Se nesse sangue lavado por Deus, mais alvo do que a neve, eu vou ser. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo o meu pecado. E como a gente precisa pregar mais pecado na igreja, né? Por isso nós estamos assim. Precisamos pregar isso mais. Porque achamos que estamos agradando ao outro, mas a gente está agradando é a gente mesmo. Como diz a Eliane, né? Mais uma parede torta que nós estamos construindo na nossa vida, que precisa ser derrubado, esse pecado que cresceu. E que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, né? Faça essa reflexão na sua vida. Deus, eu fechei a porta do pecado para minha família. Eu fechei a porta do pecado na minha vida também, Senhor. Não olhe para o outro, olhe para você. Olhe para mim, eu vou fazer uma reflexão da minha vida, como eu preciso disso também. Como eu preciso disso também. Como eu preciso, né, ter essa cobertura também desse amor de Deus. E que pelo poder que é no nome de Jesus, que possam sempre aparecer pessoas para nos ajudar. Que foi a atitude de Sem e Jafé. Que a igreja tenha muito Sem e Jafé, não Cã, que aponte o erro do outro e fique rindo também. E que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Como a Tua palavra é clara. Pai, muitas vezes na nossa caminhada cristã, estou falando pela minha vida, Senhor. Nós começamos tão bem, Senhor. Tão bem, Jesus. No meio de tanta tempestade, a gente busca o Senhor, a gente está na casa do Senhor, nós lemos a palavra do Senhor, nós fazemos jejum, alguns fazem até corrente de oração, Senhor. Na tempestade nós fazemos tudo isso. Ó Deus, mas quando vem a calmaria, Pai, como nós relaxamos. Como a gente fica relaxado, ó Deus. E como a calmaria na vida do cristão, ela é um grande perigo, Senhor. Ela é um grande perigo. Porque nós esquecemos do Senhor. E nós vamos procurar aquilo que vai nos dar prazer, a nossa idolatria do nosso eu. E nós muitas vezes nos colocamos como superiores. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, Jesus. Meu Pai, como é bom
quando o Senhor caminha conosco, quando o Senhor está conosco, no meio da tempestade, Senhor, no nosso vale, porque no nosso vale é que nós somos purificados, Senhor. No meio da repreensão, quando nós temos humildade é que nós crescemos. No nosso vale, ó Pai, nós aprendemos a entender a santificação, Senhor. No meio da tempestade nós aprendemos que nós não somos nada diante do Senhor. Ó Pai, dá-nos uma vida cristã, sim. Dá a Tua igreja, Senhor. Dá a mim, Senhor, uma vida cristã, sim. Ó Deus, levante aqui na nossa igreja homens como Sem e Jafé, que nos ajude, ó Pai, a entender que a vida cristã é uma vida de volta para o Senhor. É uma vida de volta ao primeiro amor, ó Deus. Ó Deus, que possamos viver assim, que eu possa ter uma vida assim, como esses 2 filhos de Noé, que entenderam, ó Pai, que o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, cobre uma multidão de pecados. Ó Pai, dá-nos uma igreja assim, Senhor. Uma igreja amorosa, uma igreja em que cada um de nós vai ajudar ao outro, não porque nós somos bons, não porque nós somos maiores que o outro, mas nós aprendemos que nós precisamos espalhar esse amor de Jesus Cristo que está dentro do nosso coração para os outros também. Ajude-nos, ó Pai, a ter essa sinceridade no nosso coração. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, quinta-feira nós estávamos em São Paulo. Minha esposa passou muito mal, a gente teve que viajar para São Paulo. E nós tivemos a oportunidade de pregar numa igreja, a Igreja Batista Alemã. Uma igreja que eu gosto muito de lá. Quando o pastor Gilson, ele falou sobre uma atitude tão amorosa da igreja, eu disse, olha, eu preciso compartilhar isso lá na Betel. Preciso compartilhar isso. Tem uma senhora que não é da Igreja Batista Alemã. A Igreja Batista Alemã pertence à Convenção Batista Pioneira, e esse é mais no sul do Brasil. E ele ficou sabendo da necessidade de uma irmã que morava em 2 cômodos, né, bem? 2 cômodos, numa comunidade. Ficou sabendo que tinha ratos, havia tudo aquilo ali dentro. E ele levou a igreja a construir uma casa para aquela irmã. E eu não sei metragem, não sei se a casa é uma casa de 70 metros. 2 quartos, sala, cozinha, um banheiro. E com todo um acabamento. Tudo de primeira para aquela irmã. E quando nós olhamos isso para a igreja, como a igreja precisa ter esse lado também, de ajudar o próximo. E às vezes nós não estamos praticando aquilo que Jesus colocou no nosso coração. Como a gente precisa rever os nossos conceitos. Sem, Cã ou Jafé. Onde você está. E que Deus assim nos abençoe. Amém?